Globo Rural de hoje tem uma reportagem especial sobre cavalos. O Brasil possui o terceiro maior rebanho de equídeos do mundo, com 8 bilhões de cabeças. E a criação desses animais movimenta 12 bilhões por ano. Contudo, muitas vezes essa movimentação em torno da economia da equidicultura pode ser afetada por algumas doenças que afetam o desempenho desses animais. E hoje vamos replotar no Globo algumas que são a anemia infecciosa equina, a adenite, que é mais conhecida como garrotilho, e o mormo. O mormo e o garrotilho são doenças semelhantes clinicamente e são constantemente confundidas. Ambas são doenças infecto-contagiosas. Porém, o mormo é causado pela bactéria Burkholderia mari, enquanto o garrotilho é causado pela bactéria Staphylococcus aureus. Enquanto isso, a anemia infecciosa equina é de caráter viral, causada pelo RNA viral do gênero lentivirus. E hoje a nossa reportagem vai ser no interior de Goiás, com o nosso repórter Kleber Rodrigues, acompanhado do veterinário Eduardo Ávila, onde eles vão visitar uma propriedade com casos de mormo, para a gente entender melhor dessa doença. Bom dia, Kleber. Bom dia, Yasmin. Hoje a gente está aqui, eu e o Eduardo, na fazenda Santa Rosa, propriedade do seu João Matinha, para a gente entender melhor como que funciona o curso dessas três doenças. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos. Seu João, conta pra gente como que foi esse processo da infecção dos cavalos do senhor, onde que o senhor percebeu que eles estavam infectados, doentes. Bom, o primeiro caso foi com a minha égua, a Princesa, tem 1 ano mais ou menos. Notei que ela estava cabisbaixa, emagrecendo, não estava comendo direito, tinha uns machucados na perna dela, aí tinha uns caroços na região do pescoço. Aí eu entrei em contato com o veterinário, foi diagnosticada com mormo. O veterinário disse que é uma doença que nós, os seres humanos, também podemos pegar, né? Eduardo, diante desse relato do seu João, conta pra gente como que funciona essa doença. Olha, Kleber, muito bem relatado pelo seu João, porque veja bem, o mormo pode se manifestar em mais de uma forma. A gente pode ter uma manifestação aguda ou hiperaguda, que ela é incomum e costuma acontecer mais em acininos e muares, que são menos resistentes que os cavalos, e uma manifestação crônica, que é mais comum e que foi a relatada pelo seu João. Essa manifestação crônica vai ter como sinais característicos se manifestando de 3 formas: nasal, pulmonar ou cutânea. Na manifestação nasal, a gente vai visualizar o animal com secreção nasal, provavelmente nas 2 narinas, mas pode também ser unilateral, acompanhada de uma secreção purulenta, espessa e pode ter a presença de sangue. Pode haver também úlcera nasal, ainda secreção purulenta no olho do animal, e os linfonodos submandibulares do animal, eles vão estar inflamados, podem estar maiores. E também o animal pode apresentar dificuldade respiratória. Na manifestação pulmonar, que é mais comum de ocorrer em quadros agudos e hiperagudos, não é uma regra, não vai ser sempre assim, a gente vai ter um animal que vai estar apresentando febre, tosse, dificuldade para respirar, ruídos respiratórios, emagrecimento progressivo e intolerância ao exercício físico. E se essa manifestação for cutânea, vai ter caracteristicamente no animal abscessos e úlceras, principalmente na região torácica e na face medial dos membros. Também a gente vai ter áreas alopécicas, que são áreas sem pelos, e mais caracteristicamente os caroços, que o seu João falou, que são popularmente conhecidos como rosário e nada mais são que os linfonodos infartados devido à obstrução linfática. E é muito importante a gente não confundir o mormo com o garrotilho, porque o garrotilho pode ter sinais clínicos muito semelhantes a esses, como febre, tosse, dificuldade respiratória de deglutição, secreção nasal, mas a característica principal, o principal sinal clínico do garrotilho vai ser o infartamento dos linfonodos. Mas aí você me fala, no mormo eu também tenho esses linfonodos aumentados? Sim, só que no garrotilho o aumento desses linfonodos vai ser muito maior e mais rápido, então é um aumento mais intenso. E outra forma que a gente pode usar para diferenciar o mormo e o garrotilho é em questão da idade dos animais que são acometidos. Enquanto o mormo, apesar de teoricamente não ter uma predileção por idade, ele é comumente observado em equinos
com mais de 10 anos que são submetidos a uma situação de trabalho intenso, de exercício físico, que entra aí como um fator predisponente. E o garrotilho, ele acontece comumente em equinos que possuem entre 1 e 5 anos de idade, que são submetidos a situações de estresse que podem levar a quadros de imunossupressão, como, por exemplo, o momento da desmama e da doma, que são situações em que há uma mudança de comportamento do animal, ele é submetido a um estresse. Então, também fatores predisponentes. Muito esclarecedora a sua explicação, Eduardo, a respeito do mormo e do garrotilho. Mas em relação à anemia infecciosa equina, como é a manifestação clínica dela? A anemia infecciosa equina, ou a IE, como é chamada, já vai se diferir na etiologia. Enquanto o mormo e o garrotilho são doenças infectocontagiosas causadas por bactéria, a IE ela é de origem viral. E a sua manifestação clínica pode ser aguda ou crônica. Em uma manifestação aguda, a gente vai ter animais com febre, com anorexia e sinais de debilidade de modo geral. E também hemorragias sublinguais e nasais, manifestadas principalmente na forma de petequias, que são como se fossem manchinhas avermelhadas. E se a manifestação for crônica, a gente vai ter os animais mantendo esses sinais da manifestação aguda, debilidade geral, anorexia, anemia grave, também diminuição de outros tipos celulares, como plaqueta e leucócitos, mas eles vão se caracterizar enquanto animais assintomáticos que vão estar eliminando o vírus na propriedade, durante picos de viremias que eles sofrem nessa infestação crônica, que são picos de 3 a 5 dias, com intervalos irregulares entre eles. Seu João, e em relação ao tratamento, como que foi realizado? Então, não tem tratamento, Princesa foi abatida junto com os outros animais. Isso mesmo, Kleber, não há tratamento para anemia infecciosa equina, muito menos para o mormo, enquanto uma zoonose, sendo quase sempre a melhor medida adotada é o abate sanitário desses animais. Para o garrotilho, existe sim a possibilidade de tratamento, que ele é feito de acordo com o estágio da doença no animal. Se os linfonodos não estiverem em abscesso, os animais devem ser tratados com penicilina G, sendo doenças muitas vezes de tratamento inacessível e que significam perdas econômicas e até mesmo risco para a saúde humana, a melhor atitude a se tomar é a realização da prevenção e do controle. Antes da gente saber sobre profilaxia e controle, é importante entendermos sobre a transmissão dessas doenças. Nesse infográfico aqui, proposto pelos alunos da Universidade Federal de Goiás, em um trabalho dos professores Álvaro Ferreira e Ana Carolina Borsanelli, iremos entender melhor sobre a transmissão dessas doenças. O garrotilho e o mormo ele vai ser transmitido por animais doentes ou reservatórios que vão dispersar micro-organismos através de secreções nasais purulentas, através de lesões cutâneas e ou linfáticas e fezes. Esses micro-organismos, que são as bactérias, quando em contato com os pastos, a água e os utensílios utilizados pelos animais, eles vão contaminar esses utensílios e aí, quando outros animais estiverem em contato, eles serão contaminados, que pode ser por via oral, respiratória e transcutânea. Também a gente pode ter uma contaminação através de moscas hematófagas, que vão atuar como vetor. A anemia infecciosa equina vai ser a transmissão através do vetor, que são tabanídeos, que é através da transferência de sangue de um animal infectado para um outro suscetível. A transmissão através da via iatrogênica, onde vão ser fômites, principalmente a agulha. E a via colostro-leite. Essa via colostro-leite ela é transplacentária para o potro. Alguns fatores de risco gerais são levados em consideração, como a introdução de novos animais de áreas endêmicas, assim como a aglomeração destes e de qualquer outros animais, e especialmente para o garrotilho, a gente vê que o estresse causado pelo desmame e a doma, eles fazem com que os animais mudem de comportamento e acabem abaixando a imunidade, se tornando mais suscetíveis. Sabendo como ocorre a transmissão e a infecção dos animais, é importante e mais eficiente a gente atuar na prevenção dessas doenças. De maneira geral, que envolve as três, o que a gente pode fazer são boas práticas de manejo, que envolvem principalmente a contaminação pela via iatrogênica,
que consiste nisso? A gente fazia a desinfecção de fômites, ou seja, objetos que podem ser um elo de transmissão dessas bactérias e vírus, utensílios de uso comum dos equinos, como por exemplo escovas, as agulhas da vacinação que são usadas descartáveis, a desinfecção ou a fervura por mais de 15 minutos, instrumentário cirúrgico. Também o controle de tabanídeos, que pode ser feito através da telagem de portas e janelas das baias, a higiene do local onde os equinos se encontram, não deixar o acúmulo de fezes, uso de repelentes, a drenagem de áreas alagadiças, também não comprar animais de regiões endêmicas, e em toda situação que for feito o transporte de animal, é obrigatória a realização de sorologia para garantir que nenhum animal foi infectado. Também evitar a aglomeração de animais, o uso de coxos e bebedouros coletivos e o exercício físico excessivo. Especificamente para anemia infecciosa equina, a gente deve fazer a notificação obrigatória, mesmo somente em casos suspeitos, para os órgãos do Estado. Em caso positivo, o animal deve sofrer um abate sanitário ou ele pode ser isolado dependendo da situação epidemiológica da região. Em relação ao garrotilho especificamente, uma medida preventiva muito importante é o monitoramento da ingestão do colostro pelos potros nas primeiras horas de vida, que é fundamental para a otimização da imunidade passiva. O mormo enquanto zoonose ele requer medidas mais rigorosas. A propriedade que teve casos de mormo deve ser interditada para evitar o fluxo de equinos e seres humanos, evitando novas contaminações. Animais positivos devem ser submetidos ao abate sanitário de imediato, sendo esse abate realizado por profissional do Serviço Veterinário Oficial do Estado. Após a eutanásia, os animais devem ser incinerados ou enterrados, preferencialmente em aterro sanitário na mesma propriedade. Os equídeos contactantes da propriedade ou do local onde se encontram os animais positivos devem ser testados. A desinterdição da propriedade e a liberação do fluxo de animais são autorizadas após a eutanásia de todos os animais positivos e mediante a negatividade de todos os equídeos do plantel após 2 exames consecutivos, com intervalos de 45 a 90 dias, sendo muito importante que o saneamento adequado da propriedade tenha sido feito. Acho importante a gente saber dessas doenças, entender, para a gente poder cuidar da saúde dos nossos animais. É família, né? A gente já pega. E o mundo é assim. Eles ajudam a gente no nosso trabalho, no nosso sustento. E o mínimo que a gente faz é cuidar da saúde deles. E com essa bela reflexão do Senhor João, nosso Globo Rural vai ficando por aqui. Um ótimo domingo e até semana que vem.